E aí pessoal, eu sou a Mayara Rodrigues e hoje eu venho trazer mais um vídeo de teste de materiais aqui para vocês. Hoje eu decidi trazer alguns materiais que eu acho que vão ser bem interessantes para vocês e muitos podem não conhecer algum desses materiais que podem ajudar muito a quem tem alguma dificuldade de finalizar o desenho com lápis de cor ali e deixar ele bem homogêneo, bem lisinho, né? Quais são esses materiais? Primeiro, o lápis branco. Esse daqui é um lápis branco da Caran d'Ache, é o Luminance. E o lápis branco também serve para misturar as cores e tirar aqueles pontinhos brancos que acabam ficando no papel quando você pinta com lápis de cor. Então o lápis branco é um lápis extremamente útil e eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo hoje. O outro material que eu venho trazer é o lápis Blender. Ele é um lápis misturador, tá? Ele vai misturar as cores. Ele é um lápis que tem a mina transparente, então quando você acaba passando ele no papel, ele não vai aparecer. Vou fazer um pequeno teste aqui para vocês verem, ó. Ele não tem cor, então ele é um lápis que é vendido somente, ele é usado somente para misturar as cores, né? E realmente deixar esse aspecto mais lisinho e tirar os pontinhos brancos. Esse que eu tô aqui na minha mão é o Derwent, tá? É o Blender da Derwent. Mas tem também o Blender da Kohinoor, tem o Blender da Prismacolor, tem o Blender da Luminance. Inclusive a Caran d'Ache tem o Blender Luminance, que é do kit, né, de lápis de cor Luminance. E também tem um lápis que ele é full blender. Ele é um lápis inteiro apenas de mina. Então você pode usar ele sem ponta, você pode quebrar ele, você pode fazer várias coisas para usar ele como um blender. Eu tenho ele aqui, vou mostrar rapidinho para vocês. E é este daqui, ó. Ele é uma barra de lápis transparente. Ele é totalmente lápis transparente. Eu posso apontar e deixar ele fininho. Eu posso quebrar ele. Não vou fazer isso aqui porque eu não gosto muito de quebrar o lápis. Mas ele é um full blender. E por último, o material mais diferente é esse daqui, ó. Uma caneta Blender. Ó. Duas Blender Pens, né? Duas canetas Blender. E ele é uma canetinha. Vou tirar aqui do pacotinho para vocês. E tem uma tinta transparente. Aqui no caso a ponta tá meio marrom, né? Mas a tinta é totalmente transparente. Vou demonstrar aqui para vocês. Depois que seca, isso daqui fica transparente, tá? Conheci esse material há pouco tempo e decidi trazer nesse vídeo aqui testando para vocês. Os lápis que eu vou usar para este teste são o Faber-Castell Ecolapse 48 cores, tá? O comumzinho mesmo. O Super Soft sem cores. E o Faber-Castell Polychromos, que é o lápis da linha profissional da Faber-Castell. Tô sem a caixinha dele aqui, mas é este daqui, ó, que tem o corpo inteiro na cor. Ele é redondo, ele não é hexagonal. O lápis aquarelável da Faber-Castell profissional é o hexagonal. E tem essa faixinha dourada no final, tá? É este lápis aqui. E por que que eu fiz a escolha destes materiais especificamente aqui para testar esses lápis Blender e a caneta Blender? Por que que eu não escolhi outras marcas? Porque a Faber-Castell é um material de fácil acesso no Brasil. Você consegue encontrar na maioria das papelarias esses dois kits aqui. Em algumas papelarias especializadas e lojas de arte você encontra o Faber-Castell Polychromos e também pela internet. Pela internet é muito fácil de achar esses kits aqui em promoção e é muito fácil de adquirir também os lápis profissionais, os Polychromos, sejam kits de 12, 24, 36 até 120 cores ou lápis avulso, né? Principalmente o lápis avulso. É uma dica porque eu dou inclusive para quem está querendo comprar lápis profissional pela primeira vez. Vai comprando avulso e vai testando as marcas que você gosta, tá? Eu indico comprar inicialmente a Faber-Castell, por quê? Porque tem um preço mais acessível pra gente aqui no Brasil. A gente encontra praticamente todas as cores sendo vendidas em lojas nacionais, sem necessidade de ficar importando, e tem um ótimo preço. Dos lápis profissionais, a Faber-Castell é uma das que tem os melhores preços, tá? Então agora vamos lá que eu vou fazer um desenho aqui e vou testar os três materiais, o lápis branco, o lápis Blender e a caneta Blender. Eu resolvi fazer esse desenho aqui do Narutinho porque eu vou conseguir testar cores claras como o cabelo, a pele e essa parte branca da roupa dele, né? Também cores mais escuras que vão estar nesse tom de azul da roupa, da bandana e também a sombra da roupa e da bandana que vai ter um tomzinho de preto aí na hora que eu estiver pintando. Eu consegui testar também para ver se ou o Blender, né, o lápis Blender, ou o lápis branco, ou a caneta Blender conseguem arrastar pigmento para ver se eu consigo fazer um degradê
nessa parte de metal da bandana. O papel que eu vou estar usando para fazer a pintura dos lápis, eu tô com ele em fase de testes ainda não vou falar o nome para vocês porque vou deixar para um vídeo separado, tá? Porque eu gostei bastante dele e ele tem um preço muito acessível. É um dos papéis mais baratos que eu já testei e com a maior facilidade de misturar as cores. É um papel mais liso do que o Canson Layout e tem quase o mesmo preço. Então me parece ser um papel muito bom para indicar para quem está iniciando nos desenhos, tá? Então vocês aguardem aí e daqui a pouco vai ter vídeo falando sobre esse papel e fazendo uma forte indicação de um kit bem baratinho de desenho aí para vocês estarem iniciando, tá? Voltando aqui ao tema do vídeo, não fiz uma pintura de primeira aqui, não me esforcei para misturar e fazer muitas camadas direto com os lápis de cor, porque eu quero testar o Blender, né? Quero ver se o Blender realmente vai misturar tudo. Então vocês vão ver no vídeo aí que eu estou fazendo as misturas deixando alguns pontinhos brancos, tá? Se você quiser ver um comparativo entre essas 3 linhas de lápis de cor da Faber-Castell, mais uma linha que acabou não aparecendo nesse vídeo aqui, porque eu acho que é a pior de todas, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e também no card, para vocês verem um vídeo completo comparativo que eu fiz dessas 4 linhas de lápis de cor da Faber-Castell. É um vídeo bem completo, tem muitas informações. Eu só peço que você desconsidere as informações de preço daquela época, porque se não me engano esse vídeo aí tem mais ou menos uns 3 anos já e os preços mudaram bastante, tá? Mas se você estiver curioso, depois desse vídeo aqui, clica no link na descrição ou no card para você assistir esse vídeo. Vou deixar rolando agora o speed drawing aqui e o teste com os materiais para vocês irem vendo qual que é cada um e como que vai se desenrolar. Falando um pouquinho agora sobre as características de cada material aqui usado para misturar, né? No caso os blenders, os misturadores. O lápis branco da Caran d'Ache, ele é um lápis branco com muito pigmento. Ele tem uma cobertura muito boa, né? O Luminance no geral ele tem uma cobertura boa. Só que por ele soltar muito pigmento, ele acaba deixando esse aspecto bem esbranquiçado no desenho. Principalmente, vocês viram aí, no Faber-Castell Ecolapse comum. Então ele acaba tirando toda a pigmentação, toda a saturação do desenho, toda a vida do desenho. Apesar de misturar muito bem e não deixar praticamente pontinho branco nenhum no desenho, né? Ele conseguiu fazer o papel aqui que é misturar. Porém, acabou tirando a cor do desenho, né? Isso é um ponto bem negativo. O preço dele gira entre os 35 e 40 reais, chegando a 45 reais em algumas lojas por lápis, né? Todos os lápis Caran d'Ache Luminance estão nessa faixa de preço, então ele é um dos lápis mais caros vendidos aqui no Brasil. E por tirar muito essa cor, essa vida do desenho, eu não recomendo muito, tá? Falando sobre o lápis Blender aqui, é o material que eu mais gosto para misturar lápis de cor, né? Quando eu tô com alguma dificuldade, seja por causa do papel, seja por causa da grande quantidade de camadas, alguma cor específica lá que eu tô com dificuldade de misturar, eu acabo colocando o lápis Blender, tanto esse da Derwent quanto da Luminance, Prismacolor, Koh-i-Noor, porque ele é um coringa muito forte. Ele não vai misturar tão bem quanto o lápis branco da Luminance, né? Mas ele vai preservar a cor do desenho, inclusive dar uma ressaltada na cor do desenho, né? Ele acaba pegando essa pigmentação do lápis que você está usando e deixando ela mais viva. Então é um material que vale muito a pena. É possível achar esse lápis Blender da Derwent a partir de R$18 no Brasil. É mais comum ele estar na faixa dos R$20, R$22 aqui. Mas é um preço relativamente acessível. Comparado com um lápis branco ou o lápis Blender da própria Luminance, né, que eu acabei de citar aqui, ele está praticamente metade do preço. Então também é um material que vale muito a pena. Além desse blender, eu também recomendo o lápis blender da Koh-i-Noor, o Polycolor. Ele é um lápis um pouco mais barato, você consegue encontrar ele acho que na faixa dos 13, 14 reais aqui. Também de fácil acesso no Brasil, na internet. Você consegue comprar ele facilmente na internet. E vai ter a mesma função desse lápis da Derwent. Os dois são lápis blender, são muito parecidos. E agora falando sobre o material novo, a caneta Blender, que eu acredito que muitos de vocês nunca tenham visto esse material. Eu mesma nunca tinha visto até pouco tempo. Ele é muito simples de usar. Por ser uma caneta, por ser tipo uma canetinha escolar, né? Ele vai cobrir muito fácil. Você não precisa fazer força, você não precisa colocar pressão. É só você deslizar na área que você quer cobrir, que você quer misturar as cores ali, e ele vai fazer o papel dele, tá? Não sei se essa tinta, esse solvente, esse líquido que tem na caneta dura por muito tempo. Isso eu teria que ver fazendo vários desenhos e gastando mesmo a caneta para ver quanto que ela aguenta.
mas por ser um kit com 2 unidades, né, tem uma caneta com a ponta um pouquinho mais grossa e uma caneta com a ponta mais fina, né, para ser mais preciso aqui tem uma caneta de 2 milímetros e outra de 4 milímetros. Eu acho que para quem tem condição e quer testar um material diferente, vale a pena adquirir sim. Principalmente para quem vai pintar com Super Soft, que eu vou falar mais aqui no final do vídeo para vocês. E eu acho que foi o melhor resultado obtido com essas 2 canetas Blender, tá? E agora eu vou fazer mais um teste aqui para vocês, só que em tempo real. O último teste que eu queria fazer com vocês aqui é para ver se a caneta Blender ela consegue cobrir grandes áreas, né? Eu senti um pouquinho de dificuldade em algumas partes um pouquinho maiores no desenho do Naruto, e o desenho do Naruto ele é bem pequenininho. Cada rostinho dele cabe num quadradinho desse daqui mais ou menos, né? Então eu fiz aqui uma mistura de pele aqui com o Ecolapse, com o Super Soft e com o Polychromos, para ver se a caneta Blender vai conseguir misturar bem sem deixar nenhum tipo de mancha, né? Vamos começar então primeiro pelo Faber-Castell Ecolapse comum aqui na esquerda. Ok, não senti nenhuma dificuldade para fazer a mistura aqui, principalmente na parte mais clara. Não deu nenhuma travada, não senti que estava amontoando a cera, né? Como se estivesse com algum tipo de impedimento na hora de deslizar a caneta. Vamos deixar secar aqui para tirar maiores conclusões, né? Agora aqui eu vou misturar o Ecolapse Super Soft. Ok, aqui no Super Soft também não senti nada de agarrão no papel, nada de impedimento no papel. Também vamos esperar secar bem para tirar as conclusões. Então vamos aqui para os policromos. Nos policromos também não senti nada de diferença, também não agarrou, não atrapalhou em nada. E mais uma vez vou deixar secar tudo aqui para eu tirar as minhas conclusões. Agora que a caneta já secou bem aqui, dá para ver bastante diferença. Vou colocar um antes e depois aqui, ó. Essa parte de cima aqui é o antes e essa parte de baixo é o depois. E vocês aí também conseguem notar que a maior diferença aconteceu nos policromos, né? A cor aqui deu uma boa saturada, começou a vibrar mais, puxou bem mais pigmento, né? Obviamente porque é um lápis profissional, então tem mais pigmento. Então essa caneta Blender ela acaba ressaltando o pigmento do lápis, né? O Super Soft também deu uma boa melhorada, tirou bastante pontos brancos nos 2 casos, né? Tem bastante diferença. E o Ecolapse comum foi o que menos deu diferença, justamente porque ele tem menos pigmento. Mas mesmo assim, ó, na parte mais clara aqui, na parte média, ele conseguiu tirar bastante pontos brancos. Eu também fiz o teste numa folha que ela é bem porosa, tá? Ela é uma folha da Espiral, é um tracing pad da Espiral, é um bloco de desenho de 140 gramas e ele tem bastante textura. Então, obviamente, não dá para fazer uma mistura bem lisinha assim, com o lápis mais grosseiro, né? Da forma mais grosseira que eu fiz aqui, para realmente testar a caneta Blender para ver se ela misturava, né? No caso do Polychromos saiu bem, porque o Polychromos ele solta mais pigmento para ser arrastado no papel e realmente eliminar a maioria desses pontos brancos, né? Coisa que não aconteceu muito no Ecolapse, justamente porque ele tem menos pigmento. Mas eu curti, eu achei bem legal. A caneta Blender ela realmente dá uma saltada nas cores, né? Porque se permanecesse aqui, como tá essa forma acima, né? A cor aparece um pouquinho mais morta, né? Um pouquinho mais sem vida. Justamente porque os pontinhos brancos ali, eles dão uma alterada na percepção das cores misturadas que estão ali, né? Vamos voltar para o desenho do Naruto agora, que eu vou dar as minhas conclusões finais sobre esses 3 materiais e qual que você deveria comprar, na minha opinião. Para encerrar o vídeo aqui, eu estou mais uma vez com o desenho do Naruto, com o zoom aberto aqui, para vocês conseguirem ver bem a diferença entre os 3 lápis de cores que eu usei e os 3 materiais
para fazer o blender, fazer a mistura, né? Aqui nitidamente dá para perceber que toda essa coluna aqui que foi pintada com lápis branco tá bem mais clara do que o resto dos dois materiais, né? O lápis blender e a caneta blender. O lápis branco, quando ele tem uma pigmentação forte, como é o caso do Caran d'Ache Luminance e também de outros lápis de cor profissionais, eles vão acabar esbranquiçando o desenho. Isso é super comum. Então, se por um acaso você for usar o lápis branco para fazer essa mistura, né, o lápis branco profissional, você tem que reforçar um pouquinho mais de pigmento a sua pintura. A sua pintura com lápis de cor, as suas misturas, elas têm que ficar um pouco mais escuras, porque quando você for passar lápis branco, você consegue reduzir esse tom esbranquiçado que ficou aqui, ó, principalmente nos policromos. Se você comparar com esses dois outros Narutos aqui de baixo, ó, vocês podem ver que ele está bem mais esbranquiçado. E também nos outros dois lápis de cor. Para mim, a melhor combinação com a caneta Blender foi o Super Soft. Aqui, no caso do Polychromos, que é um lápis profissional, tem mais pigmento, então a gente imagina que vai ser uma combinação melhor. Acabou não acontecendo isso. Aqui na parte do dedo do Naruto, bem embaixo aqui, ó, acabou arrastando um pouco de pigmento e a parte de luz aqui foi prejudicada. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Esta parte aqui, ó, era para ser uma parte de luz, como é aqui, tá vendo? Mas na hora que eu tava passando a caneta, acabou que a caneta veio para cima e acabou arrastando essa parte do pigmento, da parte da sombra aqui para a parte de luz. Cobriu muito, justamente porque esse lápis aqui, o Polychromos, ele tem muito mais pigmentação. No caso do Super Soft não, ele realmente só misturou as cores. O Super Soft ele tem bem menos pigmentação e o Polychromos. Então eu achei que a melhor combinação foi o Super Soft com essa caneta Blender da Derwent. Então se você tem o Super Soft e você tem alguma dificuldade de fazer misturas, ou você quer otimizar o seu tempo na hora de fazer a mistura, você pode estar adquirindo uma caneta Blender da Derwent, sim, que na minha opinião vai te ajudar bastante, principalmente a otimizar o seu tempo na hora de pintar, né? Muitas vezes a gente gasta muito tempo na pintura somente para deixar o desenho homogêneo, fazer mais camadas por cima, somente para deixar um aspecto mais liso na pintura e mais próximo dos animes. Com a caneta Blender você vai conseguir isso de forma mais fácil e muito menos demorado, né, de forma mais rápida. Aqui nos Ecolapse achei que teve um pouquinho de dificuldade aqui na mão também, ó. O Ecolapse não tem muito pigmento, então para mim não faz muito sentido usar a caneta Blender, somente por ser um material mais caro também, né? Também não faço ideia de quanto que dura a caneta Blender, né? Não sei quantos desenhos você vai conseguir misturar, em quantas áreas do desenho você vai conseguir misturar bem usando somente uma caneta ou as duas canetas do kit, né? Isso precisa ser feito com o tempo, então não sei se valeria a pena usar os Ecolapse como essa caneta Blender. Agora com o Super Soft, pelo preço do material, pela qualidade dos testes que eu fiz aqui, eu achei que vale muito a pena. O lápis Blender, achei que ele se saiu muito bem com o Ecolapse, ó. Em comparação com o lápis branco, o lápis branco ele mistura um pouquinho melhor, ó, tem menos pontos brancos aqui no azul, também na sombra da pele aqui, ó, vocês conseguem ver. Porém, ele deu uma amortecida na cor, se é que eu posso dizer assim. Todo esse azul aqui, ó, ficou mais claro. A parte da sombra da pele também aqui ficou mais clara. A parte de luz, a parte clara da pele também ficou mais clara. O cabelo, a parte de metal da bandana aqui também. Então acabou tirando toda essa cor, essa vida do lápis, né? No caso, o lápis Blender aqui, ele ressaltou. Ele deixou a cor como ela realmente é quando você está pintando. Então eu acho que é uma boa escolha comprar um lápis Blender, seja esse da Derwent que eu usei aqui, ou da Polycolor, né, que é o lápis Blender da Kohinoor. Vale bastante a pena usar com os Ecolapse, justamente por ser um preço compatível, né? Se você comprar uma caixinha de 48 cores dos Ecolapse e um lápis ou dois lápis desse Blender, desse Polycolor, você vai estar gastando aí no máximo R$100 e conseguindo misturas bem legais, ó, misturas que não deixam tantos pontos brancos. Aqui com o Super Soft também, ó, se saiu bem o lápis da Kohinoor. Também vale a mesma lógica, tá? Vale a pena você comprar um Super Soft aí de 50 cores, mais ou menos, e uns 2, 3 lápis desse Kohinoor. E para os policromos também, ó. Eu achei que dos 3 desenhos aqui com os policromos, o que se saiu melhor foi o lápis da Derwent também, o lápis Blender no caso. O lápis branco tirou bastante a cor, ó, ele ficou muito esbranquiçado.
E o Lápis Blender manteve a cor e fez misturas. Obviamente, essas misturas aqui elas podem ser melhoradas, tá? Eu não quis pintar o desenho como se ele já estivesse pronto. Eu deixei com vários pontinhos brancos de propósito para ver se o Lápis Blender ele conseguia fazer um milagre no desenho ou se ele realmente seria só uma ferramenta para ajudar esse processo. E mesmo assim a pessoa vai ter que fazer uma pintura bem homogênea para depois só tapar um pouquinho dos pontinhos brancos e misturar melhor as cores, né? No caso dos policromos eu achei que foi essa lógica, né? Você tem que fazer a mistura bem feitinha, né? Bem homogênea, com bastante paciência, para depois vir com lápis e tirar realmente só o restante dos pontinhos brancos e misturar melhor as cores, né? Não parecer que as cores estão riscadas e sobrepostas. Um lado um pouquinho mais escuro, o outro lado um pouquinho mais claro, faltando de repente um lápis aqui ou ali, tá? Então a minha conclusão é a seguinte: o lápis branco profissional ele não vale a pena em nenhum dos três casos aqui, ó. O lápis branco do Ecolapse, né, da Faber-Castell, do próprio kit dele, vale a pena. Como ele é um lápis branco sem muita pigmentação, ele acaba funcionando mais como um lápis blender, um lápis transparente, né? Um lápis que só tem a mina. Então ele vai conseguir misturar bem as próprias cores. E se você não tiver condição de comprar um blender, né, principalmente esse blender da Koh-i-Noor, o Polycolor, você vai conseguir fazer boas misturas com o Ecolapse se você tiver bastante paciência e conseguir fazer algumas camadas devagar e usando o lápis bem apontado para você conseguir soltar mais e penetrar mais as camadas do papel. Mas não vale a pena você comprar um lápis branco profissional, principalmente esse lápis da Luminance, ele tem muita pigmentação, ou um Prismacolor branco que também tem muita pigmentação, para fazer misturas, para misturar qualquer um dos três lápis, principalmente o Ecolapse. O Ecolapse foi o que ficou mais fraquinho aqui dos três, né? O Supersoft também não vale a pena. O próprio branco do Supersoft ele tem bem mais pigmentação que o Ecolapse comum. Também vai acabar deixando o desenho mais claro. Também aqui no caso dos policromos ele deixou muito mais claro. Não sei se porque os policromos têm mais pigmentação, então eles vão acabar se misturando mais, né? O Luminance ele consegue ter uma homogeneidade maior com os policromos. Mas em nenhum dos três casos aqui eu recomendo o lápis branco profissional avulso para ser usado como uma ferramenta para melhorar a mistura do lápis de cor. Agora, o lápis Blender, o lápis da Derwent ou o lápis Polycolor da Koh-i-Noor, eu achei muito legal, tá? Nos três casos aqui, achei que é uma boa ferramenta para ajudar a misturar as cores. Tem um valor compatível com os três preços aqui, o Polycolor com o Ecolapse comum e com o Supersoft. E o lápis Blender da Derwent com o Supersoft, um pouquinho, né, se você conseguir ele numa promoção. E com o Faber-Castell Polychromos. A linha Polychromos não tem um lápis Blender, né? Então a gente precisa usar lápis de outras marcas. Eu testei o Prismacolor, eu testei o Caran d'Ache, o Derwent e o Polycolor, que são os quatro que eu tenho aqui. O Polycolor e o Derwent são os mais fáceis de achar no Brasil e que tem um preço mais acessível também, né? O Derwent um pouquinho mais caro, o Polycolor um pouquinho mais barato. Então são os dois que eu recomendo, que vai ser fácil de você encontrar principalmente na internet. E no caso da caneta Blender, eu achei que só funcionou perfeitamente com o Supersoft, tá? Não teve nenhum problema com manchinhas, como teve aqui no Ecolapse e também no Polychromos, tá? Principalmente aqui na mão, em partes mais escuras, com mais camadas e com mais lápis misturados, mais cores misturadas, né? Na bandana também, aqui ficou um pouquinho manchado, aqui na roupa embaixo também ficou um pouquinho manchado, tá? E no Supersoft não achei nenhum problema, achei que funcionou muito bem com o Supersoft. Aí você tem que ver a questão do preço também, né? Você encontra essas canetas na faixa dos 30, 40 reais aí. Vem um kit com duas canetas, né? Como eu mostrei no começo do vídeo. Eu só não sei por quanto tempo você consegue usá-las, quanto que vai durar. Isso aí tem que pesar na sua balança aí para ver se você tem essa disponibilidade, se você consegue gastar o dinheiro com um material um pouquinho mais caro desse somente para teste. E se você vai correr o risco de gostar ou não do material. Eu particularmente gostei. Principalmente para áreas menores, assim, eu achei que ele faz um trabalho legal. Para áreas maiores, eu também curti, só que eu achei que ele se saiu um pouquinho melhor com os policromos para áreas maiores, justamente pelo fato do policromos ter mais pigmentação, ser mais arrastada para os pontinhos brancos, conseguir cobrir melhor os pontinhos brancos usando a caneta Blender com os policromos em áreas maiores, tá? Então essas são as minhas recomendações. Se você conseguir usar esses materiais aqui que eu falei
com esses lápis aqui e com outros lápis de cor também, tanto escolares quanto profissionais, você vai conseguir uma pintura mais homogênea, uma pintura mais misturada, tá? Obviamente não é pintando de qualquer jeito e passando esse lápis Blender que você vai conseguir um bom resultado. O principal é você fazer as camadas de base já com uma boa mistura, com uma boa técnica. Se você quer aprender essa técnica de desenho e mais técnicas e fazer pinturas, inclusive como esses desenhos aqui, ó, que são dos meus alunos, acesse o primeiro link que está aqui na descrição e no comentário fixado para conhecer o método Fanart. Então você vai aprender técnicas de desenho e técnicas de pintura para conseguir fazer desenhos como os meus e como os dos meus alunos também. Então vem aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para saber mais sobre o curso, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu possa ter ajudado vocês, sanado algumas dúvidas, tá? Se você quiser adquirir qualquer um desses materiais aqui, tem links na descrição. Muitas vezes nesses links você encontra ótimas promoções comprando na Amazon. Então fique de olho que se não tiver num preço bom para você, vai entrando daqui a alguns dias, algumas horas diferentes do dia, que você pode encontrar ótimas promoções. E se você tiver o Prime, muitos desses produtos aqui vão estar com frete grátis. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.